Vamos abrir juntos a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos a partir do verso 23 até ao final. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra a sua Bíblia. Se você está perto de alguém sem a palavra, compartilhe a Bíblia com esse irmão que está aí ao seu lado e vamos então ler juntos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. O apóstolo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando eu for. Queridos, a celebração da ceia do Senhor sempre foi um momento solene, um momento marcante na vida da igreja do Senhor Jesus. Aprendemos nesse texto, e isto me impressiona muito, que a atitude da igreja, a atitude de cada cristão em particular em relação à ceia do Senhor revelam o seu vigor e a sua postura avivada ou a sua enfermidade e a sua frieza espiritual. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo nos exorta nesse texto também a que os crentes, antes de participarem da ceia, façam um autoexame, uma profunda reflexão, orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e assim beba do cálice. Estava havendo um problema sério na igreja em Corinto. Aqueles irmãos se reuniam para celebrar a ceia e eles não se examinavam mais, e eles faziam e tomavam e celebravam a ceia por celebrar, e com isso Paulo diz que eles estavam comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por isso o apóstolo então chama a atenção da igreja e diz: olha, cada um de nós precisa se examinar antes de participar da ceia do Senhor. Por isso, nesta manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor, eu quero então convidá-los a um exame pessoal. Esse exame, querido, não é para quem não está aqui.
Este exame é para você que aqui está nesta manhã. Antes de nos acercarmos da mesa, nós precisamos fazer um exame pessoal, cada um de nós nesta manhã. E eu creio, queridos, que existem pelo menos 3 áreas de nossa vida que nós precisamos agora olhar, que nós precisamos examinar, que o Espírito Santo de Deus pode falar aos nossos corações. Você vai ter agora o encontro com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai estar falando com você. Eu vou estar falando daqui, o Espírito vai estar tocando o seu coração e revelando a você nesta manhã aquilo que você precisa examinar e mudar no seu coração. Veja, uma primeira área que nós precisamos examinar é a nossa mente. É a nossa mente. Precisamos examinar a nossa mente. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4 e verso 8. E veja o que diz a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4 e versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos examinar a nossa mente. Olha o que diz a Bíblia: tudo que é verdadeiro, aquilo que eu penso é verdade, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, é nisso que eu tenho pensado. Olhando então, queridos, esse texto, eu penso e eu creio que nós precisamos ter cuidado com alguns pensamentos que às vezes vêm na nossa mente. Por exemplo, pensamentos maliciosos em relação aos outros. Esses pensamentos normalmente, queridos, nos levam à maledicência e à destruição. Quanta maledicência, disse, aquela palavra horrorosa chamada fofoca, que só de citá-la a gente já sente urticária, a gente já fica impressionado. Tudo isso, vejam, queridos, é fruto de pensamento malicioso. É porque você tem permitido, ou eu permitido, que a malícia esteja na minha mente. Eu preciso afastar isso, eu preciso repreender, eu preciso dizer: Deus, não permita, Senhor, lave esse meu pensamento, em nome de Jesus. Senhor, tire isso da minha mente. Mas precisamos ter cuidado também com os pensamentos desonestos. A desonestidade começa na nossa mente, e isso nos leva à corrupção, e a corrupção leva à miséria. Então, queridos, precisamos estar atentos em relação a isso. Será que há desonestidade na minha mente? Eu tenho pensado em algo desonesto, em negócios desonestos, em relacionamentos desonestos? Será que eu estou deixando que pensamentos desonestos tomem conta da minha mente? Eu preciso me examinar nesta manhã. Você precisa examinar a sua mente. Será que há desonestidade? Será que você está vivendo em práticas desonestas, fruto de pensamentos desonestos? Abandone isso nessa manhã, em nome de Jesus. Confesse e diga: Deus, tenha misericórdia. Senhor, eu tenho compactuado com a desonestidade. Deus, me livre, me liberte disto. Irmãos, pensamentos impuros que levam à cobiça, à imoralidade. Vejam, queridos, a mente é a porta de entrada para tudo isso. Tudo começa na nossa mente, tudo começa com os pensamentos que vêm e nós permitimos que eles fiquem em nós, e eles começam então a gerar, e o pensamento começa a gerar desejos, desejo, geração, e nós começamos em práticas que desagradam a Deus e que acabam com a nossa vida. Será que há pensamentos impuros? Será que há cobiça? Será que a minha mente é uma mente que cobiça? A cobiça leva normalmente a todo tipo de imoralidade. Isso destrói a nossa vida pessoal, destrói nosso relacionamento, destrói muitas vezes o próprio casamento, porque nós estamos permitindo que esses pensamentos estejam em nossa mente. Então, querido, nessa manhã você precisa examinar a sua mente.
Você precisa colocar a sua mente diante do Espírito Santo de Deus e pedir: Senhor, me revele. Deus, me revele, Senhor, me mostre se há algum pensamento maldoso, Senhor, algo que tem me levado a falar mal dos outros, a pensar o mal sobre os outros. Deus, me perdoe. Deus, me limpe. Deus, lave a minha mente nesta manhã. Senhor, há algum pensamento de desonestidade em relação a alguém? Eu estou fazendo algo, Deus, desonesto. Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, será que há impureza? Deus, será que há algum tipo de impureza no meu coração? E, irmãos, eu estava me lembrando que eu paguei tudo. Ou não fui eu? Mas eu estava lembrando aqui, quando preparando, do exemplo, irmãos, depois desse. É o exemplo, cadê? É para lá. É isso aí. Eu estava pensando, irmãos, nesse exemplo de Davi. Você sabe o que aconteceu com Davi antes daquele episódio com Batseba? O problema dele é que ele não examinou a mente dele. Tudo começou da mente de Davi. Davi permitiu que pensamentos maliciosos, pensamentos desonestos, pensamentos impuros tomassem conta da sua mente, e por isso ele chegou onde chegou, e por isso ele fez o que fez, porque ele permitiu que a malícia entrou na sua mente. Ele olhou para aquela mulher com malícia na sua mente. Depois a desonestidade tomou conta. Por quê? Porque aquela mulher não lhe pertencia. Então, você pegar aquilo que não é seu é roubo, é desonestidade. Mas ele deixou a desonestidade tomar conta da sua mente. A essa altura, a mente já estava pulverizada. E aí, com facilidade, entrou um outro pensamento. A impureza tomou conta da sua mente. E agora, com uma mente maliciosa, desonesta e impura, Davi fez o que fez. E quando você olha a vida de Davi, e quando você fica pensando e dizendo: mas Deus, como é possível que um homem como Davi tenha feito o que ele fez? Você precisa vir aqui e pensar: tudo começou na mente de Davi. E, meus queridos irmãos, não tenham ilusões. Qualquer um de nós, seja você ou eu, quem formos, nós podemos cair nessas mesmas práticas se nós não examinarmos a nossa mente, se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não colocarmos em prática Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, aquilo que eu estou pensando, eu preciso cuidar da minha mente. Meu irmão e minha irmã, você cuida do seu corpo, você cuida da sua alimentação, você cuida de malhar, você faz tanta coisa, mas você precisa malhar a sua mente. Você precisa malhar a sua mente. Você precisa levar a sua mente lá para a academia. E ali na academia malhar bonitinho aquela mente e tirar tudo. Você precisa emagrecer essa mente. Ela está ficando gorda de tanta malícia, tanta desonestidade, tanta impureza. Você precisa então fazer exercícios para que a sua mente seja uma mente limpa, uma mente pura, para que Deus possa agir através da sua vida. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e assim beba do cálice. Como está a sua mente nesta manhã? O Espírito Santo está revelando a você. E se há algo que não agrada ao Senhor, peça perdão a Deus. Mas não continue com pensamentos maliciosos, não continue com pensamentos desonestos, não continue com pensamentos impuros, porque isso vai levar você a práticas pecaminosas, das quais você vai se envergonhar e se arrepender depois, quando muitas vezes é tarde demais. Então, nesta manhã, o Senhor está exortando você. Querido, isso é para você. Não é para quem não está, é para quem está aqui. Ninguém que não está precisa, é para você. Olhe agora e peça: Deus, examine a minha mente, e Deus me mostre, me revele, Senhor, se há algo que não agrada ao Senhor. Lave agora, Jesus, tire isso de mim, em nome de Jesus. Deus, eu quero ter uma mente pura, uma mente honesta, uma mente verdadeira, aquilo que é bom, Senhor. Deus, tire tudo mais da minha mente nesta
nesta manhã, para que eu possa participar da ceia do Senhor. Mas, queridos, há uma outra área de nossas vidas que nós precisamos examinar antes de participar da ceia do Senhor. E a outra área que nós precisamos examinar agora, e eu quero desafiar você a fazer isso agora, é examinar o seu coração. Você está no médico. O médico é o Espírito Santo de Deus. Ele está auscultando você. Ele auscultou sua mente e ele já revelou para você. Agora o Espírito está auscultando o seu coração. Ele está colocando o estetoscópio no seu coração e ele vai revelar algumas coisas para você. Então abra a sua Bíblia, em primeiro lugar, lá em 1 Samuel capítulo 1, versos 6 a 8. E veja o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, de 6 a 8. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O texto se refere a Ana, esposa de Elcana, futura mãe de Samuel, e que juntamente com Penina eram casadas com Elcana. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tadinho do coração de Ana. Tadinho desse coração. Irmãos, o coraçãozinho de Ana era uma tristeza só. E olhando para ela, nós aprendemos algumas questões. Nós precisamos examinar o nosso coração. E nós precisamos ter cuidado com alguns sentimentos que vêm, e se eles não forem tirados, eles podem acabar conosco. Um primeiro sentimento é mágoa. Mágoa, é tão fácil nos magoarmos uns com os outros. E a mágoa, o problema da mágoa é que ela nos leva a esfriar. Nós começamos a esfriar com as pessoas com quem nos magoamos. E Ana estava tão magoada que ela nem comia mais, nem comia, ela estava já deprimida, porque a mágoa havia tomado conta do seu coração. Queridos, não deixem a mágoa tomar conta do seu coração. Se você está aqui nessa manhã magoado com alguma coisa, peça a Deus. Irmão, só tem um jeito para a mágoa, é pedir perdão ou dar perdão. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Perdoe, peça a Deus. Mas pastor, foi ele que fez, eu sei. Mas pastor, eu sei, meu irmão, eu sei disso. Mas peça a Deus: Senhor, me dê o espírito de perdão. Deus, eu não quero ter mágoa no meu coração. Eu não quero ter um coração magoado. Não se acerque da mesa do Senhor com o coração magoado. A mágoa, ela tira a alegria. Ela tira a alegria do nosso coração. Nós precisamos também, queridos, ter cuidado e tirar do nosso coração o ressentimento. O ressentimento é um pouquinho além da mágoa. E na verdade, Ana já estava ressentida com Penina. Não era nem mais mágoa, era ressentimento. E quando a gente fica ressentido com o outro, nós nos afastamos dele. Nós não queremos mais estar perto. Evitamos a pessoa com quem estamos ressentidos. Se a pessoa vai chegar perto, a gente sai e corre pelo outro lado. Se ela vem na mesma calçada, a gente passa para outra calçada, finge que não vê, porque está ressentido com o outro. Nessa manhã, se você está ressentido com alguém, o ressentimento é uma mágoa que não foi tirada. A mágoa, quando não sai do coração, ela vira ressentimento, e você então começa a se afastar dos outros. Mas, querido, há um sentimento ainda mais perigoso, é o rancor e o ódio. Porque quando você tem rancor e ódio, você tem vontade de matar, você tem vontade de agredir o outro. E olha, Ana já havia passado por tudo isso. Ana tinha mágoa de Penina, estava ressentida, ela sentia rancor, ela sentia ódio. Se ela pudesse, ela torcia o pescoço, ela acabava com a raça de Penina, porque o coração dela estava cheio de mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Irmão, será que
É isso que está no seu coração nessa manhã? Como é que está o seu coração? Eu tenho visto, ouvido, conversado com tanta pessoa. É marido que tem rancor e ódio. Irmãos, eu fico pensando nisso, que estamos até no mês da família. Eu fico pensando, como é que um marido consegue odiar a esposa e a esposa odiar o marido? Como? Começa com mágoa. A mágoa que não é tratada vira o quê? Ressentimento. O ressentimento que não é tratado vira o quê? Rancor. O rancor que não é tratado vira o quê? Vira ódio. E o ódio acaba com a vida da gente. Essa pessoa cujo coração ali está, é uma pessoa que tem uma raiz de amargura plantada no coração. E meus queridos, quem tem raiz de amargura plantada no coração, essa pessoa não vive mais. Ela é escrava da pessoa que lhe fez mal. Ela é escrava, é uma escravidão, é a pior escravidão que existe. Como é que você que foi livre, o Senhor Jesus te libertou, como é que você pode vir à mesa do Senhor sendo escravo de alguém? Como é que você, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Então, se você é livre em Cristo, como é que você vai vir à mesa do Senhor, escravo dessa pessoa que magoou você? Quando nós nos magoamos, nos ressentimos, ficamos rancorosos e odiamos alguém, somos escravos dessa pessoa. Então, se você é escravo de alguém, como é que você pode vir à mesa e dizer que você é escravo de Jesus? O Senhor da sua vida não é Jesus, é a pessoa que te magoou. E eu me recuso a deixar que alguém, a não ser o meu Jesus, seja o Senhor da minha vida. Liberte-se dessa pessoa nesta manhã, em nome de Jesus. Não continue escravo dessa pessoa que te magoou. Não continuem escravos de pessoas. Sejam escravos de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam escravos de Jesus, não escravos de pessoas. Meu irmão, minha irmã, liberte-se dessa escravidão a seu marido. Você é escrava de um homem. Você, meu irmão, liberte-se da escravidão dessa mulher. Você, meu querido filho, liberte-se da escravidão. Você é escravo de seu pai, você é escravo de sua mãe. Liberte-se disso nessa manhã, em nome de Jesus. Peça a Jesus: Senhor, me dê o espírito de perdão. Deus, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão nessa manhã. Para o meu pai, para a minha mãe, para a minha esposa, para o meu marido, para o meu tio, minha tia. Eu não sei quem é que magoou você, mas nesta manhã, libere. Porque quando liberamos, então somos livres em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela liberou. Mas, queridos, há na Bíblia um caso que me impressiona muito. Já falei com os irmãos sobre ele, mas a congregação se renova. Há um moço na Bíblia chamado Absalão, que deixou que tudo isso acontecesse com ele. Absalão era um filho apaixonado pelo pai. Todo filho é apaixonado pelo pai. Todo. Por isso, homens, o problema da humanidade não é das mulheres, é dos homens. O problema da humanidade não é das mulheres, é dos homens. O grande problema da humanidade é pai. Não é problema com mãe, não, é pai. É pai. Por isso Deus é nosso, por isso Deus é pai. O problema da humanidade é pai. Queridos homens, nós salvamos ou nós condenamos o mundo? Saibam que o problema do mundo é nosso. Todo filho, toda filha é apaixonada e apaixonado por pai. E nós vivemos, infelizmente, uma sociedade em que os pais, homens, saíram de cena. E essa é a tragédia do século 21 e séculos vindouros. A grande tragédia desse século é a ausência de homem, é a falta de homem. Homem é a falta de homem. E quando me refiro ao homem, é homem pai, é homem marido, é homem sacerdote do lar, é homem. Irmãos, é por isso que o mundo, os homens vêm escasseando cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais. Esses movimentos feministas são tão legais, esses movimentos todos são tão legais, mas as pessoas não sabem o que é que isso vai deixando para trás de problema e de dificuldade. Problema. Temos aí Absalão. Absalão era um filho apaixonado pelo pai, mas sabem, o pai não lhe dava muito valor. O pai não dava muito valor para Absalão.
Absalão teve lá um problema com o irmão dele, porque o irmão dele teve um relacionamento íntimo com uma irmã, e Absalão ficou triste, e Absalão acabou matando aquele irmão, e o pai não perdoou, e Absalão queria muito, o grande sonho de Absalão era ser recebido por Davi. Absalão tinha muita necessidade de ser abraçado pelo pai, beijado pelo pai. Absalão tinha muita necessidade de ouvir um carinho, um elogio do pai. Nossos filhos dependem, carecem do elogio, da palavra, do carinho de um pai. Você quer fazer o teste? Então olha para mim, você vai fazer o teste agora. Vocês não lembram, vocês que são adultos, mais adultos, vocês não lembram do carinho de sua mãe, porque mãe e carinho é sinônimo. Mas vocês lembram do carinho do pai. Vocês nunca mais esqueceram. Porque pais não fazem carinho, não são carinhosos, não são ternos. Então quando o pai faz um carinho, quando o pai dá um colo, quando o pai faz algo, a gente guarda isso na caixinha do coração e fica guardado para sempre. E quando não tem, a caixinha fica vazia, é outro problema. E era assim com Absalão. E Absalão queria tanto que o pai o recebesse. O pai era rei. O pai era rei. Mas ele queria recebê-lo como que ele queria o pai. E aí sabe o que ele fez? Ele mandou recado para o pai. Diga para o meu pai me receber. E a pessoa por quem ele mandava o recado, que era o general, não dava o recado. Sabe o que ele fez? Tocou fogo. Tocou fogo na fazenda do general. Aí o general veio e ele disse: eu quero ver meu pai, senão ele me mate. E aí Absalão, Davi recebeu Absalão. Mas sabe o que aconteceu? Davi recebeu Absalão não como pai. Davi o recebeu como rei. Absalão veio. Sabe onde foi que Davi recebeu Absalão? No trono. Estava sentado no trono e Absalão veio. Que o pessoal das trombetas tocando, lá vem não sei o que, o príncipe, não sei o que lá, e Absalão chegou lá na porta e vinha entrando e o rei estava sentado. E Absalão vem vindo. O sonho de Absalão é que Davi se levantasse e corresse ao encontro dele, e o abraçasse e beijasse, como fez o pai do pródigo. E eu estou vindo nessa expectativa, mas Davi está sentado. Absalão está vindo. Absalão está pensando: será que ele não vai se levantar? Será que ele não vai vir me abraçar? Será que ele vai me receber como rei e não como pai? Davi está parado. Davi parado. Absalão vem. Absalão vem. Chega um ponto em que ele não tem jeito. Ele se curva. Ele sobe. Davi lhe dá um abraço meio por obrigação. E quando Absalão sai, ninguém percebeu, mas as lágrimas estavam correndo. E o ódio tomou conta do teu coração. Eu vou matar o meu pai. Ele não teve cuidado com os seus sentimentos. O que eu quero dizer a vocês com isso é que nenhum de nós está a salvo de ver nascer no seu coração esse ódio por Deus. Então, nesta manhã, querido, eu não sei como está o seu coraçãozinho. Eu não sei se você está magoado, ressentido, rancoroso, odiando alguém. Mas só tem um jeito. Eu tenho aprendido isso na minha própria vida. Só tem um jeito, é perdoar. Ah, mas... então você vai continuar escravo. Então como é que você vai pegar o cálice do sangue de Jesus, que lavou e libertou, se você ainda é escravo? Se você é escravo dessa pessoa que fez mal a você. Antes da ceia, nesta manhã, você vai ter um tempo para consertar a sua vida. E eu vou estar orando ao Senhor para que o Senhor esteja liberando perdão no seu coração e você seja capaz de perdoar agora essa pessoa que fez tão mal para você. Tão mal para você, eu sei. Mas olha, lembra de Jesus. Ele te amou e me amou quando nós éramos ainda pecadores. Mas, queridos, há uma outra área do nosso
da nossa vida que nós precisamos examinar antes da ceia do Senhor. E a outra área que nós precisamos examinar é o nosso espírito. Nós precisamos examinar o nosso espírito. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 27. Veja o que diz lá a palavra de Deus. Deuteronômio 31, 27. Porque conheça a tua rebelião e a tua dura cerviz. A dura cerviz é o pescoço duro, é pessoa orgulhosa, vaidosa. Eis que, vivendo eu ainda convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Aqui está Moisés falando ao povo de Israel. Aqui está Moisés falando sobre algumas atitudes que revelam problemas no nosso espírito. Vejam, queridos, examinarmos o nosso espírito. Será que nós estamos tendo atitudes de questionamento da palavra de Deus? Será que estamos questionando a palavra de Deus ou nós estamos nos submetendo à palavra do Senhor? Como é que está a sua vida? Você está aceitando a palavra? Você está se quebrantando diante da palavra? Ou você está questionando a palavra de Deus? Nós estamos vivendo uma época difícil. As pessoas estão questionando a palavra de Deus. E com isso o nosso espírito, ele começa a ficar completamente perturbado. O nosso espírito começa a ter problemas sérios. Será que existe desobediência? Será que existe uma atitude de desobediência? Porque no meu espírito eu estou desobedecendo ao Senhor. Será que, pior ainda, existe rebelião ou murmuração? Será que há uma rebeldia no meu espírito? Será que eu estou sendo rebelde contra o Senhor? Quantos crentes nós temos, membros de igreja, pessoas frequentando as igrejas, mas elas estão questionando, elas estão desobedecendo, elas estão se rebelando contra o Senhor, murmurando contra o Senhor. É o que Moisés diz do povo: vocês são povo de Deus, mas vocês vivem desobedecendo, questionando, em rebelião contra Deus. Será que você permitiu que isso surgisse, brotasse no seu espírito? Será, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tem questionado a palavra, você tem desobedecido a palavra, você é um rebelde, é uma rebelde, vivemos na rebeldia, não queremos fazer a vontade do Senhor, e desta forma permitimos que o nosso espírito se afaste cada vez mais. Oh, meu querido, nessa manhã, que você possa pedir perdão ao Senhor, que você possa obedecer ao Senhor. Se você está vivendo na desobediência, no questionamento, na rebelião, se você é uma pessoa que vive murmurando, reconheça, caia em si nessa manhã e volte para o Senhor. Não continue nessa senda, nesse caminho de desobediência. Nessa manhã, assuma diante de Deus: Deus, eu tenho questionado, Deus, eu tenho desobedecido, Deus, eu tenho andado por uma outra vereda, por um outro caminho. Eu gosto dessa expressão, veredas antigas. Veredas antigas. Estava lendo um livro e o autor diz assim: se é novo não é bíblico, se é bíblico não é novo. E achei interessante essa frase que ele coloca. Irmãos, nós hoje estamos com tanta sede do novo, esquecemos do antigo, daquilo, das veredas antigas, das veredas de Deus. Igreja, o que está na Bíblia é a vontade de Deus, é o pensamento de Deus, é isso que é verdade. A verdade não é aquilo que os homens estão dizendo que é. A verdade continua sendo a palavra de Deus. Desobedeça e você estará num caminho de maldição e morte. Obedeça e você estará num caminho de vida e num caminho de bênção. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, o mundo caminha de um jeito que a gente não sabe para onde esse mundo vai, mas a palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos questionar a palavra de Deus. Nós podemos até questioná-la, mas quem questiona, quem desobedece, quem se rebela, passa a andar num caminho de morte, e não é caminho de morte que Deus quer para você. Deus quer para você caminho de vida. Os valores do mundo, as posturas do mundo, as ideias do mundo, os pensamentos do mundo, tudo aquilo que o mundo tem, a palavra de Deus diz o quê? Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não provém de Deus, mas provém do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Por isso, irmãos, nesta manhã, nós precisamos examinar. Muitas vezes o pregador está pregando e a gente está lá e o nosso espírito está se rebelando, o nosso espírito não está aceitando, estamos vivendo na desobediência porque não aceitamos. Nós dizemos para Deus: não, Deus, isso não é para mim mais. Não, Deus, eu não aceito isso para a minha vida, não. Não, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Era o que o povo de Israel fazia. Eles diziam para Deus: não queremos isso, Deus. Não queremos o Senhor na nossa vida. Eles rejeitavam o Senhor, eles murmuravam contra o Senhor, e meus irmãos caíam no deserto, eram destruídos. A vida deles era uma tristeza, porque o seu espírito era um espírito rebelde contra o Senhor. Irmãos, há tanta gente vivendo na rebeldia contra Deus. A palavra do Senhor, a direção de Deus é uma, mas eu faço exatamente o contrário. Por isso a palavra de Deus diz de uma forma tão preciosa: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer o quê? Não tenho neles contentamento. Por que não tem neles contentamento? Porque eu fui um rebelde, eu fui um questionador, eu fui um desobediente. Querido, nesta manhã, examine o seu espírito. E se você tem sido um rebelde, um desobediente, eu quero que você entenda: desobediência a pai e mãe é rebeldia, sim. É rebeldia, sim. No casamento, quando nós não temos um bom entendimento, quantos casamentos se deixam fazendo por causa de rebeldia da esposa contra o marido, rebeldia do marido contra a esposa, rebeldia de filho contra pai, pai contra filho. Somos rebeldes, questionamos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. O que é que a gente faz em relação ao pai e mãe? A gente desonra, a gente desobedece, a gente coloca para trás, e aí é rebeldia, é rebeldia. E como é que podemos depois ter uma vida feliz aos olhos do Senhor? Nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, examine o seu espírito. Gosto de pensar no exemplo de Jonas. Jonas foi um homem que ele deixou que o seu espírito ele se enchesse de questionamento. Jonas desobedeceu, Jonas se rebelou contra Deus, e por causa disso Jonas foi parar aonde? Na barriga do peixe. Quantos de vocês estão na barriga do peixe? Na barriga do peixe, porque somos rebeldes em relação à palavra de Deus. Eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero. A vida é minha. Quem tem nada com isso? Rebelde. Se arrependa em nome de Jesus. Você está no caminho de morte. Você está no caminho de destruição. Isso vai te levar, sabe aonde? Ao chiqueiro para comer bolotas com porcos. Esse é o tema do sermão que eu estou preparando. No chiqueiro comendo bolotas. Quantos crentes estão no chiqueiro comendo bolotas? Sabe por quê? Sabe o que é aquele pródigo que foi para o chiqueiro comer bolotas? Sabe por quê? Porque ele questionou a autoridade do pai. Sabe por quê? Ele desobedeceu à vontade do pai. Sabe por quê? Ele se rebelou contra o pai. Sabe por quê? Ele murmurou contra a casa do pai. E sabe o que aconteceu? Ele foi embora. E sabe onde ele terminou os seus dias? No chiqueiro comendo bolotas com porcos. É isso que você quer para a sua vida? É isso que vocês querem para a vida de vocês? Comer bolotas no chiqueiro com os porcos? É isso que você quer? Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero terminar os meus dias no chiqueiro comendo bolotas com os porcos. Eu quero terminar os meus dias abraçado com meu Pai Celestial, dizendo: bem-estar, filho, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Por isso, meu querido, nessa manhã, abra o seu olho no que eu estou dizendo. Abra o seu olho. O pródigo foi isso aí, questionou, cansado da casa do pai. Igreja não tem mais graça nenhuma. Que graça tem igreja? Eu quero ir para a balada. Eu não sei agora qual é o... Tem alguma coisa depois da balada, gente, que eu não estou conhecendo? Tem alguma coisa depois da balada? Eu ainda só estou na balada, né? Não, eu quero é balada. Que negócio de casa de Deus. Eu quero é fazer... Que negócio de namorar só crente. Que negócio de virgem para o casamento. Eu quero é soltar a franga, pastor. Eu quero é fazer o que eu quero. Eu estou lá com esse negócio aí. Eu quero lá obedecer a pastor, obedecer a líder, obedecer a palavra de Deus. Deus, pastor, eu quero fazer minha vontade. Vai, seu pródigo.
Vai que tem um chiqueiro cheio de porcos esperando por você. E quando você estiver lá no chiqueiro com os porcos, você vai lembrar: eu era feliz na casa de Deus. Eu era feliz quando eu ia à igreja todo domingo, participava da escola bíblica dominical, ouvia aquelas mensagens maravilhosas. Eu era feliz e eu não sabia. Eu era feliz e eu não sabia. Queridos, cuidado com o pecado. Cuidado com o espírito de vocês. Fiquem atentos nesta manhã. Áreas de nossas vidas que precisamos refletir e examinar. A primeira delas qual é? Sua mente. Seus pensamentos. Se há algo que o Espírito Santo revelou, abandone isso agora. Qual é a outra área? Sentimentos. Que sentimentos estão aí no seu coração? Libere. Peça ao Senhor para liberar perdão agora. Peça ao Senhor. Qual é a outra área em que nós precisamos olhar? É o nosso espírito. Precisamos examinar. Examine agora com auxílio do Espírito Santo a sua mente, o seu coração, o seu espírito. E assim celebre, participe dignamente da ceia do Senhor nesta manhã. Não é palavra minha, é palavra do apóstolo Paulo. Examine-se o homem em si mesmo e assim participe da ceia do Senhor. Queridos, aqui está uma mesa. De um lado da mesa está Jesus, do outro lado estamos nós. É o Senhor que nos convida à mesa, a celebrarmos a nossa libertação, a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu não sei se todos aqui nesta manhã, vocês aí na internet, já são de Jesus. Eu não sei se você já entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, mas você pode fazê-lo nesse instante. Então quero convidar a todos a curvarmos a cabeça, a fecharmos os nossos olhos. E eu quero orar. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não gostaria de fazê-lo nesta manhã? Diante da mesa do Senhor? A Bíblia diz que quando celebramos a ceia, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus derramou o seu sangue por você. Você não gostaria agora de receber Jesus? Entregar a sua vida ao Senhor? Pedir a Jesus para lavar a sua mente, lavar o seu coração, lavar e limpar o seu espírito, fazer de você uma nova criatura? Você quer? Você foi tocado? Então onde você está agora, cabeça baixa, repita comigo e diga, baixinho, no seu lugar: Senhor Jesus, nesta manhã, diante da mesa da ceia, eu reconheço que eu sou um pecador, eu estou perdido. Jesus, eu reconheço que a minha mente existem pensamentos que não agradam ao Senhor. Jesus, eu reconheço nesta manhã que no meu coração existem sentimentos que não agradam ao Senhor. Jesus, eu reconheço nesta manhã que eu tenho vivido uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, longe do Senhor. Mas eu me arrependo agora e eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nesta manhã, pela fé, eu confesso Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Eu abro meu coração e eu o convido a entrar agora e a lavar a minha mente, a lavar o meu coração, a lavar o meu espírito com o sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Nesta manhã eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, eu gostaria de saber quantas pessoas aqui oraram comigo nesta manhã. Se você orou, onde você está agora, levante uma de suas mãos, bem alto, para que eu possa ver. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês, queridos, que levantaram as suas mãos. Ainda de cabeça baixa,
ainda orando ao Senhor, eu quero convidar os diáconos, diaconisas, para virem à frente. Estaremos agora fazendo a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Enquanto você está de cabeça baixa, examine agora. Examine, você ouviu. Examine agora a sua mente, seu coração, seu espírito. O Espírito Santo de Deus vai auxiliar você. E aquilo que Ele falar, faça. Aquilo que Ele revelar, aceite. Aquilo que Ele der a você, receba. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele o distribuiu pelos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este pão é o símbolo do meu corpo. Esse pão é o símbolo de Cristo que nos alimenta e se deu. Depois Jesus distribuiu o cálice, dizendo: esse cálice é o meu sangue, que é vertido, derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem o cálice, ou seja, celebrarem a ceia, estareis anunciando o valor da morte do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a ceia é esse memorial que nos lembra que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A ceia, ela nos lembra essa verdade bendita e maravilhosa. A minha salvação custou a vida do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a ceia é um momento tão solene, quando ela exige de mim uma resposta. Quando eu pego o pão, pego o cálice, eu sou levado a pensar: Jesus deu a sua vida, derramou seu sangue por mim. O que é que eu estou fazendo por Jesus? Jesus me libertou. Será que eu ainda sou escravo de algum pensamento, de algum sentimento? Então, queridos, o momento da ceia é um momento tão profundo, é um momento espiritual, é um momento profundamente espiritual, é um encontro seu com o Salvador. Por isso que nessa manhã, enquanto você recebe o pão, recebe o cálice, não é uma tradição, não é um proforma, é um momento tão sério. Olhe para esse pão, veja Cristo na cruz. Olhe para esse cálice e veja o sangue de Jesus escorrendo naquela cruz. Jesus morrendo por mim, morrendo por você. E diga, e Jesus dizendo: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Queridos, que nesta manhã, Senhor Jesus, o Espírito Santo possa avivar a nossa vida. Que nessa manhã você possa ser transformado, transformada. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar, agradecer a Deus esse momento tão especial. Quero convidar a diaconisa, a irmã Eli Ribeiro, para nos elevar a Deus nesta palavra de oração. Deus querido, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Senhor, nós te agradecemos este momento tão especial na vida da igreja, quando estamos reunidos em torno da mesa do Senhor, para mais uma vez recordarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós te louvamos, nós te bendizamos, porque aquele sangue precioso que foi derramado na cruz continua poderoso para salvar, poderoso para libertar,
poderoso para dar vida e vida em abundância. E nós agradecemos ao Senhor, as pessoas que nesta manhã, tocadas pelo Santo Espírito de Deus, levantaram as suas mãos, confessando Jesus como Salvador e Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor Deus. Pai, e nós que já pertencemos à família de Deus, e que, Senhor, estamos aqui, suplicando o perdão do Senhor, suplicando que o Senhor sonde os nossos corações, para que, ó Deus, se há algum pensamento no nosso coração que não esteja voltado para o Senhor, se não estamos pensando nas coisas de cima, Deus tem misericórdia, Deus nos perdoa, Deus nos ajuda, Senhor, a voltarmos ao Senhor, ao primeiro amor. Deus, sonda também o nosso coração. Deus, se há algum sentimento impuro, se há alguma raiz de amargura, se há rancor, ó Senhor, dá-nos o espírito de perdão. Senhor, dá-nos um batismo de perdão, Senhor, para que, ó Deus, nenhum desses sentimentos seja arraigado no nosso coração, mas que, Senhor, estejamos com o coração limpo para podermos ver o Senhor. Pai, e o nosso espírito, ó Senhor, em nome de Jesus, quebra todo espírito de rebeldia, e que estejamos, ó Deus, submissos, estejamos curvados diante do Senhor, em inteira rendição ao Senhor. Pai, abençoa a tua igreja aqui reunida. Oramos pela nossa santificação. Oramos, ó Deus, por vidas puras, corações limpos, Senhor, que agora, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, ó Deus querido, Deus amado, estamos mais uma vez recordando este ato único na história, Deus eficaz para todos sempre. Estamos também lembrando que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem. Vem, que a tua noiva esteja preparada, que a tua noiva esteja pronta para responder o chamado e celebrar as bodas do Reino do Céu. Glórias ao teu nome. Te rendemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem todos assentar. Embora Cristo tenha falado a verdade sobre a corrupção dos mercadores, suas palavras perturbaram os sábios e os poderosos. A opinião pública começou a girar sobre ele durante a semana da celebração. Cristo sabia disso, pois nada escapa à sua onisciência. Na véspera dos acontecimentos que definiram a razão de sua vinda à terra, o Senhor escolhe seus amigos mais próximos para uma última ceia. Esse grupo, composto de desajustados, descontentes, pescadores e etc., passaram os últimos 3 anos andando pelas estradas da Judéia com Jesus. Naquela noite, enquanto todos ceavam, o pão foi partido com um novo significado. Naquela noite, eles experimentaram uma comunhão íntima com Jesus, que foi promulgada e é relembrada por séculos. Naquela noite, o cálice foi passado de forma absolutamente nova e singular.
coisas que lhes deram uma nova visão. Eles foram para o jardim orar com o mestre, perceberam que estavam às vésperas de eventos que iriam mudar o curso da história da humanidade. Getsêmani para o Gólgota, do Gólgota para o túmulo que foi feito para mim e para você. Mas somente um poderia trilhar esse caminho. Jesus é o Cordeiro de glória que será morto pelos pecados do mundo.
Querida igreja, levantai-vos. Dois 2000 anos se passaram. Nesta manhã, 2012, unidos à igreja dos primórdios, repetimos aquilo que Jesus repetiu com os seus discípulos. Algo tão precioso e tão maravilhoso. Nos reportando àquela primeira ceia, em nome de Jesus, em memória de Jesus, e cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, como igreja de Jesus, noiva do Senhor Jesus, comamos todos o pão. Unidos aos nossos irmãos do passado, e lembrando aquele instante quando Jesus tomou o cálice, o distribuiu dizendo: tomai e bebei, este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. Em memória de Jesus, cumprindo a sua ordem dada à igreja, e como igreja e noiva de Jesus, bebamos todos o cálice. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, porque um dia o Senhor foi àquela cruz horrenda. O Senhor derramou o seu sangue por nós. O seu corpo foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio. Muito obrigado, porque o Senhor, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o Senhor se humilhou até a morte de cruz para nos salvar. E nesta manhã, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, nós celebramos a nossa salvação. Deus, nesta manhã, reconhecemos que somos lavados pelo sangue de Jesus. Éramos indignos, mas o Senhor nos tornou dignos. Éramos perdidos, mas o Senhor nos achou. Estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Vivíamos sem esperança, mas o Senhor nos deu uma nova esperança. Andávamos no caminho largo, o Senhor nos trouxe ao caminho estreito. E agora o Senhor colocou dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito, Senhor, que confirma e testifica que somos de Jesus. E o Senhor trouxe a nós essa bendita esperança de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E nesta manhã sua igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui está a sua noiva, se lavando nas vestes do Senhor, no sangue do Cordeiro. Senhor, lave as nossas vestes. Senhor, lave nessa manhã a nossa mente, lave o coração, lave o nosso espírito. Senhor, faça uma obra poderosa de renovação espiritual, de avivamento espiritual. Santifique, purifique a sua igreja. Deus, nós agradecemos no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus oramos. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o Consolador, o Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do seu Santo Espírito estejam sobre cada um de nós, nossos lares, nossa família, nosso povo, hoje e para sempre. E todo o povo de Deus disse: amém e amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem todos